Oi, boa noite. Nós vamos continuar, não é, a nossa sequência de encontros conversando a respeito de família. Hoje à noite, nós teremos provavelmente um encontro, e tudo indica vamos ter um encontro com a Itana. Ela vai estar nos falando a respeito de saúde e bem-estar, né? Eu estou fazendo aqui o contato com ela para poder tê-la conosco nesse encontro, nessa conversa. A simpatia da Itana vai nos orientar mais uma vez sobre o que a família, como a família deve agir para superar as dificuldades que possam surgir em relação à saúde nesse período tão complicado que estamos enfrentando, né? Então, a Itana vai estar nos orientando. Já é o segundo momento que Itana vai estar conosco e provavelmente tem muita coisa boa para nos falar hoje. Itana, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos que nos assistem mais uma vez. Uma boa noite a todos. Continuando aqui o nosso tema, que é saúde e bem-estar. Semana passada nós conversamos um pouco sobre o que a pandemia trouxe para nós em relação a, muitas vezes, esquecermos da nossa saúde e não se preocupar, só se focar no Covid. E essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dicas. Hoje a gente vai conversar sobre o sono. Por que é importante você dormir? Por que é importante você descansar sua mente, seu corpo? Então, hoje a gente vai trabalhar isso. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de dormir, têm dificuldade de pegar no sono mesmo, e isso acaba trazendo algumas consequências. Uma delas é a dificuldade de você se concentrar no dia seguinte, a questão também do mau humor. Muitas vezes aquelas pessoas que dormem mal, têm uma má noite de sono, elas não acordam muito dispostas no dia seguinte. A questão também da rotina, você ter uma rotina para que você possa ter esse controle do dia a dia, como também na hora de dormir. A primeira dica que a gente vai trabalhar hoje, conversando também sobre família, respeite o horário de dormir de cada um da sua família. Por quê? Meu horário de dormir, muitas vezes, não é igual ao seu. Então, temos que ter esse hábito de respeitar o horário de dormir de cada um. É aconselhável que todos durmam pelo menos entre 7 até no máximo 9 horas. Tem pessoas que conseguem dormir com até 6 horas aí por dia, para dormir bem. Mas outras precisam disso. Então, nós, como família, devemos respeitar esse tempo, esse período que cada um tem para dormir. Principalmente quem tem crianças, quem tem pessoas idosas dentro de casa, que precisam estipular um horário para que essa pessoa possa se guardar, descansar, ir para o seu quarto e tudo mais. Isso é muito importante, porque muitas vezes, principalmente em família, o pessoal tem essa confusão. Fulano dorme tal hora, eu durmo tal hora, e acaba criando um certo conflito no ambiente familiar. Então, é importante ter isso em mente. O segundo ponto é a questão do celular, da TV. Muitas pessoas ficam com a TV ligada por muito tempo, assistindo filmes, séries ou outras coisas, e o celular. É aconselhável que no ato de você ir dormir, que você está na cama, você se desligue totalmente. Esqueça os problemas, tenta pensar positivamente, desliga o seu celular de preferência ou desliga a televisão. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade com isso, porque eu durmo com o celular próximo a mim. E de uns dias para cá, eu tenho tido esse trabalho para dormir. Acho que tem influência também sobre temperatura, que isso influencia muito,
Mas a questão de eu falei assim, não, não vou mexer mais no celular, vou desligar o celular. E eu tenho feito isso durante as noites, eu tenho desligado o meu celular no período e só retorno no outro dia. Então, isso tem me ajudado, né, a dormir melhor. E outra coisa também que é importante, a questão das pessoas que jogam, das pessoas que usam o celular, usam a televisão por muito tempo, isso acaba estimulando o cérebro e você acaba ficando mais agitado, você demora mais a pegar no sono. Então, é aconselhável que você, no momento que você for dormir, vou tomar um banho para relaxar, você se desligue. Desligue de celular, de televisão, de tudo que vai atrapalhar o seu sono. A terceira dica sobre a questão do sono é que você crie o seu ambiente de dormir bem. Desligue a luz, procure um travesseiro confortável, procure se aconchegar no que você gosta para dormir, mas que você crie esse ambiente que cada pessoa pode criar o seu ambiente. Tem pessoas que não conseguem dormir com luz apagada, preferem dormir com a luz acesa. Não é aconselhável, pelo menos que você tenha um abajur ali do lado, alguma coisa, mas que você fuja de claridade, que você... Porque o corpo, ele tende a relaxar melhor em um ambiente em silêncio e um ambiente escuro. Então, uma das dicas é que você crie o seu ambiente para você dormir melhor em casa, tá? Se você tiver o seu quarto individual, tente criar esse ambiente para que você consiga relaxar, consiga dormir bem. Tem pessoas que têm muitas dificuldades em dormir. Meu marido é um exemplo claro disso. Ele tem uma série de dificuldades para dormir. É temperatura, é questão da fronha do travesseiro, em questão de estar tomando banho. Tudo isso influencia para ele dormir bem. Então, a gente, né, desde quando a gente se casou, eu tenho compartilhado isso com ele. E eu percebo que ele, às vezes, dorme muito mal por conta dessas influências, né? Temperatura e tudo mais. Eu não, se eu tiver com sono, eu durmo bem e nada me atrapalha. O que às vezes me atrapalha, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso, é às vezes a preocupação do dia a dia, às vezes uma ansiedade, que a pandemia trouxe muito isso pra gente, infelizmente. Muitas doenças surgiram, inclusive pessoas que estão ficando mais tempo em casa, era um momento de você relaxar, dormir melhor, aproveitar mais. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não conseguem relaxar. Então, acabam ficando ansiosas, acabam ficando mais preocupadas com isso. A quarta dica que a gente vai conversar hoje também é sobre o cochilo depois do almoço. Minha família que o diga, né? Que gosta de tirar aquele cochilo depois do almoço. É recomendável, sim, é saudável para nós você descansar ali entre 10 a, no máximo, 30 minutos. É super saudável. Seu corpo precisa também desse descanso pós-almoço. É tanto que depois do almoço você sente que seu corpo parece que está pedindo descanso. Você sente um pouco lesado, um pouco que precisa descansar mesmo. Agora sim, o recomendável é que você descanse durante esse período mesmo, entre 15 a 30 minutos. Tem pessoas que hibernam a tarde toda. Então, assim, apenas crianças, que a gente sabe até mais ou menos os 4 anos de idade, bebês, que precisam dormir mais. Agora, nós adultos precisamos ter uma rotina e não exceder desse tempo, né? Porque senão você vai acabar prejudicando o seu sono da noite. Aí vai virar uma bagunça aí na questão da organização do sono. São 6 dicas, tá, gente? Eu tô na 5ª dica aqui. Aí depois a gente pode conversar mais detalhadamente. A 5ª dica que eu aconselho é que você não faça o uso de bebidas estimulantes, como café, Coca-Cola.
Você, no máximo, você tem que evitar esses tipos de bebida 6 horas antes de dormir. Porque Quanto isso tempo? acaba 6 horas. 3? 6. 6? 6 horas. Porque esses tipos de bebidas, inclusive, eu faço uso de um chá chamado chá verde, e eu não sabia que esse chá estimulava, prejudicava o meu sono. Ele dá energia. Então, você precisa evitar o uso de chá verde, Coca-Cola, café, antes de você dormir. Pelo menos 6 horas é o recomendável, tá? Porque senão você vai ter uma dificuldade para dormir e vai acabar prejudicando o seu sono. Você vai ficar mais agitado, mais ativo. Então, isso vai acabar prejudicando. Tem pessoas que são viciadas no café, que não conseguem largar o café. Então, isso também, o café é um... Tem pessoas que falam que o café é prejudicial à saúde, outros falam que o café já é um estimulante que ajuda no bem-estar da saúde. Existem controvérsias. Mas a questão é, evite tomar cafeína antes de dormir, pois isso pode prejudicar você ter uma qualidade no seu sono, tá? E a última dica que a gente vai conversar hoje é sobre o ambiente que você vive, o ambiente que você dorme. Mantenha o silêncio, mantenha o conforto, como a gente conversou no início, para que você tenha uma boa qualidade de sono e não fique em ambientes que tem muita claridade, ambientes muito barulhentos. Isso é importante dentro da família, aprender a respeitar o espaço do outro. Olha, meu pai está dormindo, eu preciso abaixar um pouco a televisão. Meu avô está dormindo, eu não vou ficar fazendo barulho aqui jogando até tarde. Então, isso tudo influencia para que você tenha uma boa qualidade de sono. A questão do barulho é muito importante dentro do meio familiar, principalmente quem tem crianças, quem tem idosos. É preciso ter esse respeito em questão ao sono, né? E para fechar aqui a questão das nossas dicas, enquanto você está dormindo, o nosso organismo continua trabalhando. Não sei se vocês sabem disso, mas é um período em que as nossas células, os nossos tecidos, eles estão trabalhando o tempo todo. Eles estão em trabalho, regenerando as células, trabalhando para que a gente possa ter uma noite reparadora de sono. Então, isso é muito importante, inclusive a questão dos hormônios, principalmente na mulher. Porque se os hormônios precisam estar equilibrados, isso interfere também numa boa qualidade de sono. Se a pessoa está dormindo bem, consequentemente, na noite posterior, ela vai se sentir melhor, vai se sentir mais disposta. Então, tudo isso é influenciado. E é muito importante também a gente pensar o seguinte: se você põe uma rotina em questão, vou dormir mais cedo, pessoas que trabalham, no meu caso, parece que já é automático. Eu sei a hora que eu tenho que me repousar, me descansar, e sei a hora que eu acordar. Às vezes nem preciso de despertador. É incrível isso. Às vezes você já acorda, deu a hora de eu acordar aqui para ir trabalhar. Então, o organismo, ele acostuma naquilo que você impõe, naquilo que você faz. A mesma coisa em questão, meu filho não consegue dormir agora. Se você colocar uma rotina no seu filho, colocar ele para dormir, determinado horário, ele vai acostumar, entendeu? É tudo uma questão de prática, de rotina, como a gente conversou na live anterior. A rotina é essencial para o meio familiar, para você se viver bem dentro da família. E o sono, gente, lembrando que se você dorme mal, se você tem uma má noite de sono, isso vai lhe causar uma série de problemas, inclusive compulsão alimentar. Tem pessoas que desregulam a alimentação no dia seguinte. A questão também do estresse,
do cansaço também. A pessoa se sente mais cansada, não fica disposta para ir trabalhar, para fazer alguma atividade dentro de casa. Então, isso tudo é muito importante. E uma coisa que eu não aconselho é o uso de medicamentos por conta própria, em relação a dormir. Se você está passando por algum problema de saúde, algum problema que não estou conseguindo dormir, muitas vezes a gente conversou semana passada, inclusive com o pastor me perguntou sobre as doenças emocionais. Isso tudo influencia também no sono, tá? Então, assim, não aconselho o uso de medicamentos por conta própria. Se você tiver com insônia, tiver com dificuldade de dormir, mas a fulana de tal me falou que tal remédio é bom para isso. Não tome. Procure uma ajuda médica, procure uma orientação de quem vai poder lhe ajudar de fato. Hoje em dia, nós sabemos que tem vários chás aí que ajudam muito. Não é que ajuda você a dormir, mas ajuda você a relaxar e, consequentemente, a dormir. Chá de camomila, chá de valeriana, que são chás que você pode tomar sem ter restrição nenhuma. Agora, por favor, uso de medicamento, só use por orientação médica. E a gente percebe também, eu estou vendo aqui nos comentários, a Kátia Ferraz, falou sobre a concentração. Obrigada, Kátia, porque você me fez lembrar do que eu tinha para falar. A concentração é importantíssimo. Quantas vezes você dorme mal e no outro dia você tem dificuldade de concentrar, de ter atenção, até mesmo, gente, o Enem tá chegando aí semana que vem. Não, perdão, o Enem é esse domingo, a primeira fase do Enem. E muitos jovens, muitos adolescentes têm essa preocupação de fazer uma boa prova, mas eles não se resguardam do dia anterior. Então, assim, é uma questão de preparação. Para você fazer uma boa prova, você tem que estar concentrado, você tem que ter dormido bem no dia anterior, você tem que ter feito uma alimentação balanceada também, porque isso a gente vai conversar semana que vem. A questão da alimentação influencia muito também. Se você faz uma alimentação pesada à noite, você vai ter dificuldades para dormir. Então, isso também influencia. E a questão da concentração, Kátia, é muito importante, porque principalmente os adolescentes que ficam até tarde jogando, ficam até tarde com celular, com televisão, eles acabam tendo um déficit na concentração. Eu tenho um irmão mais novo e ele tem essa dificuldade de concentração, de atenção. E eu percebo que eu acho que é por conta das redes sociais, Instagram, Facebook, jogos, que fica ali o tempo todo. Então, a gente tem que ficar, principalmente os pais, ficar em alerta em relação a isso. A questão também, eu estou vendo ali, Kátia falou do café. É um castigo tirar o café. Realmente, para muitas pessoas é muito difícil tirar o café, mas não é impossível. O café, você pode tomar ele moderadamente, mas também precisa ter consciência. Vou dormir 10 horas, então não vou tomar café mais cedo, senão isso vai prejudicar o meu sono. Já eu, particularmente, tenho dificuldade de café sem açúcar. Para mim é um castigo terrível. Eu preciso me libertar do açúcar. Mas aos poucos a gente vai tentando. Davi Jaderson, deixa eu ver aqui. Meu amigo Davi Jaderson. Para quem tem filho e demora para dormir, posso deixar ele na casa dos amigos? Não, não pode deixar. Não pode deixar. Davi Jaderson, é muito importante vocês... Eu não sou especialista nisso porque eu não tenho filhos ainda, né? Mas dizem que é mais difícil a gente falar quando a gente não tem. Mas, assim, é importante você criar uma rotina. Mas Laura não dorme 10 horas. Tente botar ela para dormir, deite com ela, tenta fazer essa rotina com ela, para que ela possa se acostumar a ter esse horário para dormir. Às vezes, quando ela se acostumar, ela nem vai
te incomodar. Ela vai procurar a caminha dela e já vai dormir. Então, isso é muito importante, você criar esse hábito desde o início para você não ter problema na adolescência, não ter problema lá na frente. Entre outros problemas também. Deixa eu ver Então, se tem mais alguma coisa. Oi, pode falar. é o seguinte, sobre o sono do meio-dia, eu já estive vendo e assistindo, ou lendo em algum lugar, que 15 minutos de um sono meio-dia equivale a 1 hora da noite. Você já leu alguma coisa sobre isso? Não, inclusive hoje eu estava Isso em lendo sobre. relação, isso em relação ao descanso, né? Ao descanso que proporciona, equivale a 1 hora do sono da noite. Não, eu particularmente não li nada a respeito sobre isso ainda. Mas o que a gente sabe é que tem pesquisas que mostram que as pessoas, inclusive estudos que já foram feitos, que pessoas que pegaram um grupo de pessoas e que essas pessoas dormiram na hora do após-almoço e um grupo que não dormiu. O grupo que dormiu teve um rendimento melhor no período da tarde no trabalho. E a outra já não teve tanto. Então, daí a importância de você tirar esse momento para descansar o seu corpo e a sua mente também. Agora, sim, eu acho que essa relação que você colocou aí de 1 hora, eu acho que tem sim um pouco a ver, tem uma relação sim com a questão do sono, principalmente no período da noite. Inclusive, eu vi um estudo recentemente que eu até falei assim, não, isso é brincadeira, porque não tem condição uma coisa dessa. A empresa percebeu que tinham funcionários que não estavam tendo um rendimento tão bom nesse período, que é o período de almoço, né? Geralmente de 11 até 2 da tarde. O que eles fizeram? Muitas vezes, na cidade grande, as pessoas têm o horário de almoço reduzido, então muitas vezes elas não vão em casa. Aí a empresa criou uma sala, na própria empresa, um ambiente com uma poltrona, uma sala escura, onde dava 15 minutos para cada um deles, era 15 a 20 minutos para cada um deles descansar. Eu achei isso super interessante, porque muitas vezes, às vezes a pessoa vai até em casa, mas não consegue descansar a mente, descansar totalmente. E aí, É, e isso aí tem, isso tem um lado, isso tem um lado humano, mas tem o lado também da exploração, quer dizer, aproveitou o humano para poder depois explorar melhor do descansado, né? mas é aí que tá o interessante, porque essa salinha não era só na hora do almoço. Era, por exemplo, quando ali o seu chefe percebia que você não estava com rendimento, estava passando por algum problema, ou estava passando por alguma questão que não dormiu bem, não descansou, você ia para aquela salinha. Era como se fosse um castigo bom, sabe? Você ia para ali descansar e depois retornava. Era um períodozinho de descanso. Mas assim, voltando à questão do assunto, é super importante a questão de você dormir bem, de ter uma boa qualidade de sono. E isso tá diretamente influenciado na família. Porque se você dorme bem, você no outro dia você amanhece disposto, alegre, conversando com todo mundo, e a sua esposa ou seu filho já não amanhece tão bem porque dormiu mal, então você percebe aí que está tendo uma desarmonia, não está tendo uma harmonia dentro de casa em relação a isso. Então é super importante a gente pontuar. Eu não vou dizer que você tem que seguir todas essas dicas que eu passei. Mas se você colocar assim, não, a partir de hoje eu vou tentar seguir pelo menos a primeira dica aqui. Você vai por fases, até você chegar numa fase assim que eu digo relaxante, a fase que você não precisa se preocupar mais com a questão do sono dos seus filhos e também com você. Porque para isso você também tem que estar bem. Você falou na sua palavra que deveria haver na família um respeito ao horário de cada um.
Sim. Mas também você falou sobre a questão, em vários momentos, sobre a questão da disciplina. Então, juntando uma coisa a outra, a ideia é que haja um respeito, mas que haja disciplina. Quer dizer, não é cada um fazer o horário que quiser, porque até Não. seria prejudicial, não é? Mas o estabelecimento de disciplina, mas ainda assim, com isso, o respeito a cada um no seu sono, né? Por exemplo, você falou de pessoas que precisam de mais, em média que se coloca 8 horas, Isso, né? Tem isso. pessoas que precisam de mais e Até tem 9 horas. pessoas que precisam de menos. Tem Então, pessoas que trabalham à noite, né? exatamente. Eu já cheguei a estudar e a ler em algum lugar que existem casos onde pessoas precisam somente de 2 horas para dormir por dia. E ainda citavam exemplo de Napoleão Bonaparte. Não sei, né, onde foi que encontraram essa informação, mas foi colocado como tal. O que queria a pesquisa mostrar é isso que você falou, é a questão do respeito à individualidade, à necessidade de cada um, né, na quantidade de sono que precisa. Porque às vezes a gente é tentado a imaginar que quem dorme mais de 8 horas é preguiçoso. Né? E tem casos também de pessoas que dormem menos de 8 horas e a pessoa fica na ideia de que ele tem insônia, Uhum. quando, na verdade, a necessidade dele é menor do que o que normalmente é colocado como 8 horas. Né? A questão do respeito, eu penso que ela é primordial. Por quê? Porque às vezes você está convivendo com a pessoa que ela toma um certo medicamento. E aquele medicamento vai trazer para ela uma vontade de dormir mais cedo ou dormir mais tarde. Então, isso tudo influencia. A questão do respeito se você tem alguém dentro de casa, criança ou idoso, que toma medicamento, que precisa dormir mais cedo, dormir mais tarde, você respeite essa pessoa naquele horário que ela vai dormir. Respeitando como? Não incomodando, não fazendo barulho, respeitando a pessoa sair para o seu quarto. Então, assim, a questão de respeitar, ela abrange vários sentidos. Como você mesmo falou aí, eu não posso obrigar Jonatas a dormir tal horário, mas você também tem que ter uma disciplina. Olha, meu corpo precisa descansar, meu corpo precisa relaxar. Então, mesmo que você não tenha sono, você vai se resguardar, você vai se deitar para se preparar para o sono. O sono não vem de repente, né? É um estímulo. O nosso corpo, ele trabalha com estímulos. Então, por isso que a gente conversou sobre as bebidas, como a cafeína, como a questão de você ficar o tempo todo no celular. Isso acaba influenciando na sua noite de sono. Então, isso tudo acaba se tornando prejudicial se você usa com indecência, se você usa de mau uso, né, no caso. Muito bem. Inclusive, sobre cama, recentemente eu estava, né, atendendo alguém e a pessoa estava com alguma dificuldade na questão de sono e eu falei para ele basicamente isso que você mencionou. Né? Cama é lugar somente para duas coisas, para namorar e para dormir. O resto é para terminar se prejudicando, não só a você, mas também com quem você convive, né? Inclusive, pastor, existem pessoas, né, que praticamente vivem na frente da televisão. É para fazer as refeições, para qualquer momento a pessoa tá ali, até tá ali na cozinha, liga a televisão, qualquer coisa liga a televisão. Então isso também tem que ser controlado. Porque se você tá ali o tempo todo na televisão, a televisão nem sempre tem notícias boas, né? Para quem tem adolescente, para quem tem criança em casa, você tem que ficar em alerta. E outra, como você falou, se você está dentro do seu quarto, está no horário de dormir, se feche. Não ligue para pensamentos negativos, evite isso. Tente estar num ambiente confortável para você e para sua esposa ou para os seus filhos,
seja o que for. Você pode criar esse ambiente. Pessoas que dormem sozinhas têm sim como criar esse ambiente. A maior dificuldade nossa hoje de dormir, principalmente com os adolescentes, é a questão do celular mesmo, a questão de estar ali com videogame, de estar com celular. E os adolescentes têm essa necessidade. O que acontece? Eles dormem mais tarde, querem acordar mais tarde, e isso acaba atrapalhando o horário de almoço em família, horário para você depois fazer as outras refeições ou até mesmo dormir, acaba desregulando totalmente. E, infelizmente, nessa pandemia, a gente tem visto muito isso dentro de casa, porque nesse período de férias, as crianças, os adolescentes estão ficando mais dentro de casa e acabam, estou de férias, vou dormir até tarde, não tenho nada para fazer. Então, isso acaba sendo prejudicial para a família e para aquela pessoa também. Muito bem, foi ótimo. Falou direitinho para nós. Oh, meu Deus, estou aprendendo com você. Então, agora faça suas despedidas e na semana que vem a gente está de volta. Certo, foi um prazer estar com vocês aqui mais essa noite, tá? Falando um pouquinho do que eu sei. Para muitos aqui que entraram depois na live, a minha área de formação é biomedicina, tá? A gente conversou um pouquinho semana passada sobre a minha profissão, tá? E assim, a gente vai ter mais, como o pastor falou, a gente vai ter mais encontros, mais dicas para a gente conversar aí, discutir mais. E já dando um spoiler da próxima live, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação. Alimentação na família, como é que deve ser? Como é que eu devo me comportar? Como é que meu organismo se comporta? Então, tudo isso a gente vai conversar semana que vem. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, foi um prazer enorme. Pastor, boa noite e obrigada mais uma vez. Ok. Então, pessoal, deixa só eu fazer uma apresentação de alguns itens finais. Nós temos aqui o e-book que eu estou disponibilizando, ele é gratuito, ele está na descrição desse vídeo. Por que esse e-book? Esse e-book está nos ajudando a traçar alguns temas sobre família. E ele facilita porque ele já tem os temas no geral e a gente não precisa mais ficar correndo, não é, em cima desses temas, porque ele está lá. A gente agora está trabalhando, se aprofundando em cada item, porque todas as pessoas podem acompanhar com facilidade aquilo que nós estamos conversando. Outra coisa aqui é sobre, sim, está aí na descrição, já falei, nós vamos ter amanhã, não é? Se tudo der certo, nós vamos ter o esposo da Itana, vai estar nos falando sobre espiritualidade. Lembrando que espiritualidade vai além de religiosidade, mesmo porque há muita religiosidade sem espiritualidade, entendeu? Então vai além, porque às vezes quando a gente fala sobre espiritualidade, as pessoas confundem com religiosidade, né? A religiosidade tem seus limites enormes, enquanto que a espiritualidade vai muito mais além e é muito mais benéfico para as pessoas, tá bom? Deixa eu agora fazer aqui um finalzinho para ficar bonitinho, já que Itana está toda arrumadinha e também muito bonita aqui com a gente. E aí a gente encerra, então, não é, com a músicazinha aqui encerrando. Cadê ela? Ela está aqui. E esse momento aqui, tá bom? Então, um abraço. Um abraço e que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, através de você. Tá bom? Amém. Felicidade. Deus abençoe. Até a próxima.